Tarde, tudo bem? Bom, primeiro vou me apresentar, sou professora Maria Cristina, eu sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa. Para vocês do sexto ano, eu vou passar a matéria de língua portuguesa. Então, eu tenho que avisar vocês que eu não estou presencialmente, então provavelmente vocês vão assistir os meus vídeos na escola ou em casa. Eu tenho um canal do YouTube que é específico para passar é, informações para os alunos, tá bom? Então não precisem ficar preocupados, porque tudo eu vou mandar para vocês, inclusive depois nos canais de WhatsApp vocês vão poder conversar comigo, tá? Bom, então hoje o que eu preciso passar para vocês, o mais importante aí seria como que as aulas, né, como é o sistema de notas que eu vou passar para vocês. Então eu tenho atividades semanais, então toda semana você vai ter que fazer as atividades, elas contam notas, sim. A soma delas vai se transformar numa nota. Então, quanto mais atividades você fizer, mais nota você vai ter. Então, eu tenho uma nota específica para atividades em sala de aula ou online, tá bom? E além da nota de atividades, que é uma nota que vai até o final, né? Então, vocês vão somando nota. Também eu sempre no final do bimestre passo uma prova. Antes disso, eu vou fazer, é claro, vou fazer uma retomada de todos os conteúdos. Eu já vou estar retomando esses conteúdos durante as aulas. Então, no final, eu faço uma provinha que eu passo lá no Classroom. Então, quem não tiver ou não conseguir entrar no Classroom, depois eu passo a prova pelo WhatsApp, tá? Então, ninguém vai ficar sem fazer a prova. Pode ficar tranquilos que... Então, o que você vai ter que fazer? As atividades que eu passo toda semana e uma provinha no final do bimestre, tá certo? E eu já vou dar uma prévia do que a gente vai aprender agora nesse começo de ano. Na verdade, isso aqui é um pouco de retomada do que vocês já fizeram. Então, nós vamos relembrar algumas coisas do ano passado. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que agora vocês estão numa nova fase. Vocês vão ter vários professores. Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês é a seguinte: primeiro, como lidar com o caderno, que seria o caderno de 10 matérias. Então, você vai pegar uma matéria para cada matéria, né? Um caderno para cada matéria, uma partezinha daquele caderno para cada matéria, porém. Sempre quando for matérias como português, língua portuguesa e matemática, você tem que deixar pelo menos duas partes. Então, eu aconselho você deixar a primeira e segunda parte para português, a segunda e a terceira para matemática, e as demais vocês vão usando para as outras matérias. Então, para você não misturar tudo, agora você não pode misturar tudo num caderno só, você vai ter que deixar para cada matéria, porque aí entra um professor, você já abre na matéria dele para você começar a copiar naquela matéria lá, para você não se perder, tá certo? Outra coisa importante é que vocês têm que entender que cada professor tem seu método, cada professor tem um jeito de trabalhar, então você não pode falar assim, ah, mas o outro professor faz desse jeito, por que o senhor não faz assim? Porque as matérias são diferentes, né? As pessoas são diferentes, são métodos diferentes. Então você não pode usar o mesmo método língua portuguesa que você usa para matemática, né? Então, o professor, ele sabe o melhor método para fazer as atividades e para pedir aí, né, as provas e como que ele vai fazer o fechamento das notas. Outra coisa importante também é que quando vocês vão fazer a troca de aula, né? Eu não vou estar aí, mas quando vocês fazem a troca de aula, não é para ficar no corredor, vocês ficam esperando o outro professor dentro da sala de aula. E vocês, ao longo do tempo, vão ter alguns questionamentos, né? E vocês vão fazendo aí para os seus outros professores, tá certo? Bom, então vamos falar um pouquinho de o que vai ser passado aí nessa primeira semana, né? Eu vou falar um pouco de textos narrativos,
como se monta um texto narrativo, vou falar também de discurso direto e indireto, vou falar de texto formal, né? Escrita formal e informal. Então, ao longo do tempo a gente vai falando disso. Eu acredito que vocês já conhecem um pouco disso, mas eu vou retomar e durante o bimestre eu vou retomar essa mesma matéria para que vocês não esqueçam mais, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do que vocês conhecem aí como textos narrativos, né? O que é um texto narrativo? É uma história. Então, quando eu falo narrar, significa contar uma história. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, da Chapeuzinho Vermelho, que é uma historinha que todo mundo conhece. E aí você fala assim, eu conheço essa história, né? Eu conheço muito bem a história. Às vezes tem umas variações, porque às vezes você foi no cinema, assistiu num filme lá, que é a história do Chapeuzinho Vermelho, ela mudou a história, né? Mas a história básica, ela conta a história de uma menina, né? Que sai da casa da mãe, fala com a mãezinha dela, que manda ela levar doces para a casa da avó, e ela tem que passar por uma floresta, tem um lobo que acaba ficando de olho nela, e depois vocês sabem aí o desfecho da história, e no final aí tem um caçador que consegue salvar a Chapeuzinho e a vovó dela, né? Bom, então, quer dizer, alguém escreveu essa história, né? Será que você conseguiria escrever uma história igual a essa? Você acha que você conseguiria escrever uma história bem legal, igual a essa? Claro que nós vamos falar durante o bimestre, nós vamos falar bastante de como montar uma história e ela ficar bem legal mesmo, tá? Então, você pode ser um escritor um dia, por que não? Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas e vamos em relação a esse do Chapeuzinho Vermelho. Na história, quem eram as pessoas, animais, né, que estavam na história? Quantas pessoas ou animais estavam na história? Pensa um pouco aí. Pensou? Então, quem eram? A Chapeuzinho, a mãe dela, a vovó, o lobo, o caçador. Então, nessa história eram 5 pessoas. Mas tinha alguém que era mais importante, não era? Então, quem era mais importante? Era a vovozinha? Não, né? A mais importante da história, o nome da história já é Chapeuzinho Vermelho, então a mais importante da história era a Chapeuzinho. E depois da Chapeuzinho, quem que era o mais importante? Era o lobo. Era o lobo. Por quê? Porque o lobo é que vai o tempo inteiro tá caçando a Chapeuzinho, vai estar armando um monte de confusão para poder pegar a vovozinha e a Chapeuzinho. Então, eram 2 pessoas, né? E que eram as mais importantes. Claro que os outros também tiveram papéis importantes, mas quem apareceu mais na história, e a gente chama isso de protagonista, que protagonista é a pessoa que mais aparece na história, a pessoa mais importante da história. E o lobo mau, ele não é um protagonista, mas ele é um antagonista. Ele é aquele que é contra o protagonista, né? Porque a gente vai ver aqui, né? Quem era bom e quem era mal. Quem, na sua visão, era a pessoa mais importante que deveria vencer aquela situação. E quem que era a pessoa que estava atrapalhando, né? Então, aquela pessoa que estava batalhando ali para vencer era a Chapeuzinho. E quem estava atrapalhando a vida dela, quem estava querendo destruir a vida dela, era o Lobo Mau. Então, ela era a protagonista da história. Pode ter mais do que um protagonista, ela poderia estar andando junto com outra pessoa e os dois estarem, como na história do João e Maria, os dois eram protagonistas, né? E a bruxa era a antagonista, certo? E aí a gente também vai perguntar onde que essa história acontecia, né? Era só um lugar ou tinham vários lugares, né? O que você acha? Então começou na casa dela, com a mãe dela, depois na floresta e por último na casa da vovozinha. Então eram 3 locais, né? Poderia ter acontecido num local só, tem histórias que acontecem num local só, tá? E quando
foi contado, né? Aliás, quando que aconteceu isso? Será que teve um tempo específico? Na história não conta, né? Se era de manhã, de tarde, de noite, é, se era num dia, se era em janeiro, se era em dezembro, que ano foi, não conta. Mas quando eu falo quando, né, foi contado numa sequência de acontecimentos, um após o outro. Tem dois jeitos. Quando eu pergunto quando, né, eu posso dizer o mês, o ano, o dia e a estação, ou eu também posso dizer, olha, não tinha uma data específica, mas uma coisa eu sei, que ela foi contada, um acontecimento após o outro. Ela saiu de casa, ela foi para a floresta, ela foi em tal lugar. Então a gente chama isso, contar um acontecimento após o outro, de é, é, cronológico, né? Então seria uma ideia cronológica. Quem já viu falar de Cronos, né? Tem uns filmes que falam aí de Cronos, que ele era o rei do tempo, né? O deus do tempo, né? Essas histórias de mitologia. Então, Cronos significa tempo. Então, ele foi contado fazendo uma sequência de tempo. Então, ela saiu de casa, depois ela foi para a floresta, encontrou um lobo mau, ele se disfarçou, depois eles foram na casa da vovozinha. Mas tem outro jeito de contar essa história? Será que teriam outros tipos de história que não seria desse jeito? Sim, tem. Tem, por exemplo, eu posso estar contando uma história só no meu pensamento, não estão acontecendo os fatos ali. Eu posso estar pensando em pessoas que eu gosto, que eu deixo de gostar, e aí todo aquelas coisas que vêm na minha cabeça, que eu lembro de coisas do passado, depois eu lembro de coisas do presente, penso coisas que vão acontecer no futuro. Então eu não estou contando acontecimentos um atrás do outro, eu estou só colocando pensamentos na história. Então aí ela é uma ordem psicológica e não cronológica, tá? E quem que estava contando? Isso aí é muito importante. Quem é que estava contando a história? Chapeuzinho Vermelho falou com a mãe dela, saiu de casa. Não, a gente não sabe quem é que estava contando essa história. Eu poderia contar essa história, você poderia contar essa história. Estava escrito no livro, passou no filme, né? Então, assim, quem estava contando essa história? Mas é uma coisa importante você saber, essa pessoa que estava contando a história, ela estava dentro da história ou ela estava de fora vendo a história? Então, isso é muito importante, porque a gente chama isso de foco narrativo, ou qual é o narrador. Foco narrativo e narrador é a mesma coisa, tá? Então, o narrador é em primeira pessoa, ou seja, eu, né? Quando a gente vai falar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu é a primeira pessoa. Ela tá dentro da história. Se ela tá dentro da história, nós estávamos lá, eu estava lá. Então, se eu tô dentro da história, contando uma história que eu estava dentro da história, é um narrador de primeira pessoa, tá? E se eu não estou na história, eu estou vendo de fora, então eu falo, ó, ele, ela, Chapeuzinho, o lobo, eu estou vendo eles. Então, eu, tu, ele, ó, eu, tu, ele, ou eles, terceira pessoa. Então, eu estou de fora vendo a história, terceira pessoa. Eu estou dentro da história, eu, primeira pessoa, tá? Então, primeira pessoa, estou na história. Terceira pessoa, eu não estou na história, estou contando eles, elas, tá? Então isso é muito importante. E é claro que toda história ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Então ela, aí no caso foi em ordem cronológica, né? E ela teve um começo que aconteceu tal coisa, depois aí teve uma né, o acontecimento mais importante aí, que quando ela chega na casa e o lobo está lá, né, querendo devorar a Chapeuzinho, então aquela cena mais terrível, né, e aí depois no final acontece alguma coisa para salvar. Então eu tive um começo que vai contando todo como que era Chapeuzinho, como que ela estava andando pela floresta, eu vou contando vários detalhes e depois acontece uma coisa muito importante e no final tem um desfecho, né, que a gente chama, ou seja, fecha a história, termina a história, geralmente com um final feliz, né? É o que a gente espera, não é verdade? Bom,
Então, é claro que nós vamos falar dessas coisas mais profundamente na próxima aula, mas vamos ver o seguinte: será, né, que você consegue fazer isso para outras histórias? Será que essas mesmas perguntas que eu fiz aqui, eu posso fazer e ter respostas em outras histórias, tá? Então, vamos bem rápido aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse falar de uma história, sei lá, do Harry Potter, que você assistiu lá na televisão, no cinema, né? Tinha pessoas ou animais? Sim, tinham pessoas e animais, né? Tinha os protagonistas e os antagonistas, que eram os mais importantes, tinha o bom e o ruim, né? Ela acontecia em vários lugares, tinha lá no castelo, tinha na casa do Harry Potter. Quando acontecia, foi contado também numa sequência de fatos, aconteceu isso, depois aquilo outro, né? Quem estava contando a história no livro, quem estava contando a história estava de fora, né? Falando do menino, tal, então era em terceira pessoa, ela não estava dentro da história. A história teve começo, meio e fim, claro que teve um monte de temporadas aí, né? Teve um monte de filmes, mas até que no final teve o final da história. Então, como ele. Depois a gente vai falar um pouco disso também. Se é uma coisa mais curta ou mais longa, como a história do Harry Potter foi bem longa, que tiveram vários filmes, né? Então, tudo isso se encaixava na história do Harry Potter? Sim. E você pode pegar qualquer filme, qualquer história, que você vai ver que tem esses mesmos elementos, tá? Então, todos são da mesma forma? Sim, todos são da mesma forma. E no final tem uma coisa muito forte, acontece, e você fica, será que ele vai vencer? Será que ele não vai? E aí depois tem o desfecho, né? Então, desse jeito, pensando assim, será que você poderia fazer sua própria história usando esses mesmos elementos? Então é o que a gente vai ver na próxima aula. Nós vamos ver quais são esses elementos e aí você vai tentar pensar se você consegue montar uma história com esses elementos, tá bom? Então hoje seria somente isso e depois nós vamos usar também o nosso caderno do estudante do currículo em ação. Se você não tiver, eu vou ensinar para você como você abre isso na internet, você acha ele na internet, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.